o Senhor fale conosco, mas que haja algo sobrenatural acontecendo dentro de nós, através do Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Amém? Então abre a tua Bíblia, Atos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 14. Lê o texto, leia comigo, ó. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles tinham feito o que, irmãos? Eles tinham aceitado a palavra. Então eles enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Aleluia, até aqui? O verso 17 diz assim: então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é pregada para você. Você entende ela onde? Primeiro no seu intelecto. Primeiro você precisa fazer sentido. Porque se o evangelho que foi pregado para você não faz sentido, você não se converte. Porque muitas pessoas se converteram através da emoção. Foi uma emoção. Ela estava passando por um determinado tipo de luta, um determinado tipo de provação, sabe, alguma circunstância na vida dela que fez com que ela viesse até a igreja. Aí no momento da mensagem, alguma coisa falou e tocou ela. Aí ela, o que ela fez? Ela se emocionou, ela gostou de ser abraçado pela igreja. Isso é importante, eu não estou tirando a importância disso, mas ela se sentiu acolhida, ela se sentiu abraçada. Aí de repente, ela fez amizade na igreja. Aí de repente, ela começa a participar de algum tipo de programação dentro da igreja. E aí daqui a pouco, ela passa por um curso, ela se batiza e agora ela se denomina o quê? Um evangélico, um cristão. Até aqui tudo bem? Tudo bem. A pessoa, ela veio para a igreja, recebeu a mensagem, se batizou. Mas o que faz com que nós realmente sejamos filhos de Deus? O que realmente faz? O selo do Espírito Santo, meu irmão. É o selo do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Ou seja, muitas pessoas podem ser confessas cristãs, seguem a Cristo, podem até obedecer muitas coisas que estão na Escritura Sagrada e tentam fazer isso na força muitas vezes. Mas elas não têm uma experiência com o Espírito Santo. E é aqui que eu quero trazer a sua atenção essa noite. A necessidade do Espírito Santo. Eu tenho ouvido muitos pregadores. Olhe para cá. Eu tenho visto muitos pregadores dizer que você dar ênfase, né, ao Espírito Santo mais do que a Cristo, você tira a divindade de Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas aí pregar que Jesus Cristo é o centro, e isso realmente é verdade. Mas entenda uma coisa: o ministério do Espírito Santo, ele não é simplesmente um poder que atua sobre a igreja, não. O ministério do Espírito Santo faz com que você se torne filho de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível você ser selado com Cristo. Por quê? Porque Jesus disse que quando Ele viesse, Ele te convenceria dos teus pecados. Então o Espírito Santo, ele não é um poder que se manifesta na hora de um culto, onde as pessoas falam em línguas, não. Existe uma confusão no Evangelho aí. Existe uma diferença entre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Existe uma diferença entre a manifestação, a ação dos dons sobre a igreja e a presença do Espírito Santo.
Existe uma diferença entre a ação do poder do Espírito e a moradia dele na vida das pessoas. Ou seja, tem muitas pessoas que receberam a mensagem, talvez você é uma delas, recebeu a palavra de Cristo, abraçou aquela verdade que falou no seu coração, você se confessa cristão, é batizado, mas talvez você nunca teve uma experiência de verdade com o Espírito Santo. E como é que eu vou saber se eu tive uma experiência ou não? Como é que eu vou saber se realmente esse Espírito Santo, ele está morando em mim, ou ele simplesmente está atuando fora de mim, por causa do meio, do ambiente da unção de Deus na igreja? Como é que eu vou saber? Se a obra do Espírito está crescendo na sua vida, se está aperfeiçoando a sua vida. A coisa mais simples de nós entendermos isso, é você olhar para o seu crescimento espiritual individual. Individual. Por quê? Porque a experiência do Espírito Santo não é aquilo que muitas pessoas pensam, que quando existe ali um mover, as pessoas vêm à frente, e aqui fala que, no texto mostra que Pedro e João impôs a mão sobre as pessoas, e ali elas receberam o Espírito Santo. Isso não significa oração em línguas. Isso não tem nada a ver, na verdade, com o batismo do Espírito Santo, não tem nada a ver com oração em línguas. Oração em línguas é um dom do Espírito. Entende isso ou não? A presença do Espírito Santo é o que eles receberam. É o batismo de fogo. Não confunda batismo de fogo com oração em língua, irmão. Você entende isso? Porque tem muita gente que faz essa confusão. Eles foram batizados e oraram em línguas. Lá no Pentecostes, espera aí. Eles receberam um dom de línguas por causa da necessidade que havia naquele momento ali. A chama do Espírito que estava sobre eles não quer dizer que é o dom de línguas, porque havia ali entre os dons, não somente o dom de línguas, como o dom de milagres, o dom de cura, e tudo aquilo eles receberam ali também. Quando eles oraram em língua, eles não foi porque receberam o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram selados com a promessa. Aleluia. Foram que selou os apóstolos com o ministério agora da pregação. E o que acontece, irmão? Uma pregação sem o Espírito Santo, não há conversões. Não há conversões. Por quê? Porque uma palavra persuasiva de sabedoria humana, ela não pode convencer ninguém. Paulo falou assim, a nossa pregação, ela não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração de duas coisas. O quê? Do Espírito. Então é duas coisas. Não é uma coisa só, é do Espírito. Ou seja, qual que é o ministério do Espírito na vida de Paulo? A transformação dele. Todo mundo que olhava Paulo e conhecia o histórico dele, conhecia o que ele tinha feito com a igreja, quando olhava para ele agora, via uma pessoa que estava passando pelo processo de regeneração. Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela é regenerada, irmão. Você entende? Ela é transformada de verdade nas suas atitudes. E há um crescimento progressivo. E é rápido, não é uma coisa demorada. Atitudes, renúncias, sabe, posicionamentos, mudança, disciplina, tudo isso. Abandono de pecado. Sabe, abandono daquelas velhas coisas, daqueles velhos costumes. Isso representa que a pessoa ela teve uma experiência com o Espírito. Porque aquele que tem o Espírito discerne as coisas do Espírito. Mas aquele que é da carne não consegue discernir as coisas do Espírito. Então existe uma confusão. E aí quando você vem à frente, o que acontece? Muitas pessoas já vieram aqui à frente, nós oramos com elas. E realmente havia um poder, havia uma ação sobre a igreja de unção. Não é verdade? Você sente aquele poder que está aqui. E todo mundo sente o poder. Mas no momento em que a gente vai orar por essa pessoa, existe ali dois posicionamentos. Existe um posicionamento em que a pessoa ela se inclina ao mover que está acontecendo, porque ela não quer ficar de fora. Então ela fica ali buscando
não o espírito, ela fica buscando o que está acontecendo aqui. Você entende ou não? Ela olha para o irmão e ela quer aquilo que está acontecendo com o outro irmão. Ela fica desejando repetir muitas vezes aquelas ações que estão acontecendo no meio da igreja. E aí a pessoa sai daqui e você percebe que ela não teve uma experiência com Deus. Por quê? Porque ela voltou para as mesmas práticas. Ela não mudou, ela continuou rebelde, ela continuou mentindo, ela continuou na pornografia, ela continuou nos mesmos pecados. Então não houve uma experiência com o Espírito Santo. Porque se houvesse uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, a pessoa ela é regenerada. Ou seja, quer dizer que ela não peque mais? Não. Quer dizer que ela não consegue, melhor dizendo, ficar mais na condição de pecado. Ela não consegue. Ela não consegue viver uma condição de pecado se ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Verdadeiramente, ela não consegue viver uma vida de hipocrisia. Ela não consegue. De aparência, ela não consegue. Ela pode ter tido uma experiência com mover. Aí quando você tem uma experiência com mover, você chora. Você chora. Você recebe dons? Recebe. Dons não tem nada a ver com a moradia do Espírito Santo. Uma pessoa, ela pode, a palavra de Deus diz que o dom e o chamado são irrevogáveis. A pessoa pode ter o dom de cura, ter recebido o dom de cura, o dom de oração em línguas e não ter o Espírito Santo morando nela. Está na Bíblia. O que te faz cristão e salvo, filho de Deus, não são os dons que operam sobre você, nem o potencial que você tem para fazer a obra de Deus. O que define se você é filho ou não são os frutos do Espírito que estão sendo trabalhados e operados através do Espírito na sua vida. Está trazendo um crescimento, a mudança de caráter, a mudança nas atitudes, a mudança nos princípios a ser seguidos. Era uma pessoa que não obedecia, agora ela obedece. Era uma pessoa que não tinha humildade, agora ela tem humildade. Então, você consegue agora perceber um pouco da diferença entre dons, entre manifestação de poder e a ação do Espírito Santo? Será que nós vamos nos contentar até quando? Até quando? Meu irmão, o que a igreja precisa passar, o que a igreja vai passar na nossa geração ainda, tudo que eu estou falando aqui, escute o que eu vou te dizer agora. A igreja ela vai passar por uma fase que literalmente só vai ficar a igreja. E a igreja, irmão, é aqueles que estão debaixo da ação do Espírito Santo. Porque uma pessoa que ela só tem a palavra, ela só tem o conhecimento, mas ela não tem o Espírito Santo, ela não pode suportar o que a igreja vai ter que passar. Ela não pode. Ela não vai aguentar aflição, ela não vai aguentar, porque já não tem aguentado. Por que as pessoas vivem em pecado dentro da igreja, irmão? Você acha por quê? O problema é o quê, irmão? É a falta do Espírito Santo. É a falta do Espírito. É a falta da obra. A falta de temor. O Espírito Santo gera temor, irmão. Se não tem o Espírito Santo, não tem temor. O meu desespero, o teu desespero, essa aflição, essa ansiedade que está dentro dos nossos corações por uma mudança, por uma reforma, não é através de palestra, irmão, que a igreja vai ser reformada. Eu nunca vi falar de uma reforma protestante que foi feita através de uma palestra. As reformas que foram feitas, que transformou a igreja, foram feitas pelo mover do Espírito de Deus. Nós não estamos precisando de mais pregador para falar a verdade. Nós precisamos que a igreja, você e eu, choremos pelo Espírito Santo. Clamemos de verdade. Entremos num lugar como esse, quando você estiver na oração, quando você estiver em um culto, sabe, você desligar completamente do culto do teu irmão e fazer o teu. Fazer um concerto no teu altar, lavar o teu altar, para que o fogo venha sobre você. E permaneça, até que consuma tudo que há em você, que não é de Deus. Que não é de Deus.